Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Gates Pod. Eu sou a Adriana Cantoni, gerente de marketing aqui da Gates do Brasil. E antes de mais nada, vou lembrar vocês mais uma vez de seguir aqui o nosso canal. A gente tem novos episódios a cada 2 semanas, então fique ligado para acompanhar todas as novidades que a gente tem aqui. Hoje eu tô com o Joel Mesquita, nosso supervisor nacional de vendas. Bem-vindo, Joel. Obrigado, Adriana. Ele trabalha na parte de reposição automotiva. Isso. Então eu vou deixar você começar falando um pouco da sua história, falando da sua carreira aqui na Gates, como você começou e exatamente o que você faz aqui. Legal, Adriana. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Esse horário que vocês estão vendo esse vídeo aí. Primeiramente, agradecer a Adriana pelo convite. Falar um pouquinho rápido, resumindo um pouquinho sobre a minha trajetória no mercado automotivo. Comecei aí em 97, 98, a DMC como promotor de vendas pela MAN Filters. Depois de 3 anos, fui para a Valeo, né, uma empresa francesa. Fiquei também 2 anos, depois fui para a NGK, onde eu fiquei 10 anos. E finalmente recebi o convite do César e da Kelly na época para estar compondo o time de vendas aqui da Gates. Isso vai fazer 10 anos já. E quando a gente veio para a Gates, o grande intuito era o quê? Era aproximar mais a Gates do mercado de reposição, do aplicador principalmente e do varejista. A Gates tinha perdido um pouquinho essa identidade de estar presente no varejo, no aplicador, né? A gente dedicava muito tempo ali no distribuidor, que também é muito importante, mas essa aproximação com o aplicador para a gente era primordial. E estamos aí há 10 anos já, já implantamos bastante coisas novas, bastante novidades, que eu acho que durante o bate-papo aqui a gente vai falar um pouquinho. Na verdade, eu queria que você falasse disso agora. A gente sabe que nós conhecemos muito bem o portfólio da Gates, os mecânicos já conhecem a nossa marca, o pessoal conhece bastante as nossas correias, nossas mangueiras, mas a gente trouxe lançamentos nos últimos anos, né? Principalmente aí nos últimos 2, 3 anos. Eu queria que você falasse um pouco desses lançamentos. Quais são as últimas novidades que a Gates trouxe para o mercado? A gente tem como grande novidade desses últimos meses aí a nossa bomba d'água, né? A gente trouxe de início a bomba d'água acoplado no kit. Nesse primeiro momento, a gente optou por trazer apenas modelos para carros prêmios, até porque a cultura ainda no Brasil da troca dessa bomba d'água ainda é um pouco restrita. Então, no primeiro momento, a Gates teria um custo um pouco maior do que o que já tem no mercado, né? Então, a gente preferiu trazer essa linha Premium, onde a gente se destaca um pouco mais, porque a dificuldade de encontrar esse produto, às vezes você só vai encontrar ela na concessionária com um preço muito alto, e aí nesse momento a nossa bomba d'água ela fica muito atrativa. E a procura por essa bomba às vezes fica mais dificultada na hora de procurar no autopeça. Então a Gates trouxe esses 18 itens, né? E também trouxe ela avulsa agora. Então essa é a grande novidade. A gente trouxe primeiros no kit e hoje a gente tem esses 18 itens também disponibilizados avulsas. Então você pode encontrar essas bombas aí nos nossos distribuidores, né? E a intenção da Gates é que num futuro breve a gente consiga aumentar esse portfólio de bomba d'água. Sim. A gente também teve o relançamento das mangueiras, né? Isso. A Gates hoje ela fez um relançamento da linha de mangueiras. A Gates ela tinha um portfólio bem amplo em relação a mangueiras. A gente pode falar aí que mais ou menos 3.000 part numbers de mangueiras. Hoje a gente reduziu muito esse portfólio. Hoje a gente tem em torno aí de 400 part numbers, mas é um portfólio que atende muito bem a demanda e a frota brasileira, né? São carros mais novos e a Gates está investindo muito nisso. Então a gente fez uma remodelagem da embalagem. Sim. Hoje a nossa embalagem ela vem individual, ela vem no blister, né? Ela vem onde você pode deixar ela pendurada, exposta na loja. Então é uma embalagem bem legal, bem robusta, né? E a gente fez uma mudança de códigos também para a gente se adequar aí
globalmente. Então, hoje a Gates está recebendo muito investimento nessa parte de mangueiras. E a gente acredita que em pouco tempo a gente vai ter um portfólio um pouco maior, né? E que vai atender... Hoje a gente já atende aí em torno de 90% da demanda. É um atendimento bem legal, uma cobertura bem legal. Mas a gente pretende aí nos próximos meses ampliar esse portfólio. Sim. Então é uma linha que veio, uma linha que traz bastante rentabilidade para o distribuidor, né? E que também, às vezes, esses carros mais novos acabam tendo uma dificuldade de encontrar. Então a Gates está sempre investindo para trazer essas novidades para o mercado. Lembrando que a gente recebe muito comentário nas redes sociais de onde encontrar, de onde comprar, tem reparador que procura a gente. Então, entre em contato com o nosso 0800, eu sempre reforço isso aqui. A gente vai colocar o número aqui na tela. Entre em contato que eles vão falar, eles vão verificar no distribuidor mais próximo para poder te ajudar a encontrar essas peças, porque a gente já está vendendo para o Brasil inteiro, né? Então, já está aí no mercado. Um outro produto que a gente relançou, a gente modificou mesmo e lançou novamente, foi a nossa Micro-V. E você faz muitos treinamentos, você está mais do que acostumado a falar sobre esse produto. Então, a gente vai entrar um pouco mais agora nesse assunto especificamente. Então, falando da Micro-V em si, o que a gente pode ressaltar de diferencial dela? Muito bom, Adriana. Estava esperando essa pergunta. A nova correia Micro-V da Gates, ela trouxe alguns questionamentos para o mercado e que a gente tem ouvido no dia a dia. Alguns me deixam tristes, porque são coisas que realmente não tem nada a ver com esse produto, né? Mas é o que eu sempre tenho e falo para a equipe. Se existe a dúvida, a gente não pode deixar o nosso aplicador com essa dúvida. Então, se a gente precisar falar 1, 2, 3 vezes, a gente vai explicar, né? Porque o que a gente escuta de antemão quando alguém pega uma correia nossa e sente alguma dificuldade é que a correia Micro-V da Gates está com problema. Sim. E ela nunca teve um problema, ela trouxe uma solução, né? Então, na verdade, a nova correia Micro-V nada mais é do que uma evolução da correia Micro-V. Do mesmo jeito que aconteceu quando a gente tinha lá as correias em V, que movimentavam os acessórios do veículo uma a uma, às vezes 2, 3, 4 correias no mesmo sistema, quando a Gates em 2000 trouxe aí, foi pioneira em trazer essa correia Micro-V, que é uma correia onde ela movimenta todos os acessórios através de uma só correia, né? Ela pegou a correia V e transformou na Micro-V, que são correias com frisos, né? E esses frisos acoplados à polia, ela vai fazer o arraste e a movimentação do sistema. E esse arraste é feito sempre pelas laterais. Sim. É o contato dos frisos da correia Micro-V com a polia. Então, a gente teve esse lançamento no ano 2000 e agora em 2022 a Gates traz a nova correia Micro-V e a grande mudança dessa correia não é a questão da característica visual dela, é o que mais chama a atenção. Mas o que a gente tem que levar em conta é o material que essa correia usa. Então, esse é um novo composto de correia, né? A Gates, para quem não sabe, a Gates ela nasceu como uma fábrica de borracha. Sim. Então a Gates é um fabricante de borracha. Então ela trabalha periodicamente para desenvolver o melhor material para construir as suas correias. E esse material que a gente desenvolveu agora em 2021, 2022, que é o composto EE, né, é um composto que nos traz a possibilidade de fazer algumas modificações que na correia Micro-V, quando a gente lançou lá em 2000, a gente não pôde fazer, né? E uma delas é qual? A gente, com esse novo material, posso mostrar, Adriana? Pode. Com esse novo material, a grande mudança física dela, de cara, é a espessura da correia. Né? Ela é uma correia mais fina, até porque ela usa um material mais nobre. Então a gente pode diminuir material dessa correia, que seria o primeiro benefício. A gente deixa essa correia mais leve, até 15%, 20% mais leve do que a outra. Isso causa menos peso em cima do motor. Hoje os motores cada vez estão mais compactos, né? E requer menos pressão, menos peso em cima daquele sistema. Então essa correia a gente consegue reduzir esse peso, né? E reduzindo esse peso, né, a gente consegue deixar ela mais flexível. Então hoje esses motores são mais complicados para você colocar a mão ali. Antigamente você pegava um carro 78, uma Brasília, por exemplo, e você tinha espaço ali dentro para quase se mover dentro do carro.
Então você, realmente, a correia era mais rígida, mas você tinha espaço. Sim. Hoje em dia você pega um motor desses 3 cilindros, você tem que ser bem cuidadoso para conseguir mexer ali. E essa correia facilita, né? Ela entra mais fácil, ela é mais flexível, ela vai se encaixar com mais facilidade, né? Então esse é um dos benefícios. A gente recartilhou também a parte de cima, né? Sim. A correia da Gates, ela tinha uma característica lisa, e isso foi um pedido do nosso aplicador. Muito aplicador falava pra gente: pô, Joel, a correia de vocês, ela é muito lisa, às vezes ficam as marquinhas, né, da própria produção. E a gente fez essa melhoria. Por incrível que pareça, tem gente que fala: pô, gostava da outra, a outra era melhor. Mas é sempre assim. Mas isso também é um benefício, sim, tá bom? A gente recartilhou isso, então ela fica visualmente mais bonita, pelo menos eu acho. E a grande dúvida e a grande questão do mercado é em questão dos frisos dessa correia, né? Os frisos dessa nova correia Micro-V, elas são mais juntos, né? Então às vezes o cliente pega e fala: mas esse friso não vai dar encaixe na polia, né? Pelo contrário, esse foi um dos benefícios que a Gates trouxe. Como a gente falou no início, os frisos, quando a gente lançou a Micro-V lá em 2000, por que a gente lançou com frisos, né, que são chamados ribs? Justamente para você ter um acoplamento melhor na polia e fazer esse arraste que sempre é para a lateral. Quando você diminui os ribs, você gera mais atrito e mais contato com a polia, né? E a correia Micro-V antiga, ela tinha uma característica: com pouco tempo de uso, 15, 20% da vida útil dela, esses frisos, eles se abriam um pouco mais. O desgaste ia abrindo um pouco mais, e ela começava a ter aquele balanço, aquele barulho, né? E ela começava a descer. E chegava num certo tempo da vida útil dela, que ela começava a tocar a base da polia. Tá? Isso era um problema? Não, isso era a característica da borracha, era o que a gente tinha para aquele momento. Com a nova correia Micro-V, com o novo composto, a gente conseguiu melhorar isso. Então, essa nova correia, por ela ter esses ribs, esses frisos mais juntos, ela fica mais acoplada e demora mais tempo para que esse fenômeno aconteça. Então, uma coisa que nunca vai acontecer com a correia, com essa correia nova, ela nunca vai chegar ao fundo da polia, porque ela não tem material suficiente para isso. Então, ela sempre vai trabalhar lateralmente, com o contato lateral com as polias e trazendo mais força para o sistema. Então, otimizando a força, né? A transmissão de força. Exatamente, trazendo essa transmissão de força. Então, essa foi por isso que a Gates fez essa mudança. Sim. Não é porque a Gates queria mudar nada, né? A gente escuta muita coisa por aí, que já até escutei, que acho até absurdo, mas já escutei. Não, a Gates agora está pegando o mesmo material que ela fazia uma correia, ela faz 3, 4. Sim, né? Eu acho que tem muito esse estigma, porque quando a gente fala que diminuiu o perfil, que mudou o composto, as pessoas logo associam que piorou, né, o produto. E na verdade, não. Porque tudo que a gente fala de ciência dos materiais aqui dentro da Gates é justamente isso. É otimizar e melhorar os compostos que a gente utiliza nos nossos produtos. Então, a redução do perfil, nesse caso, foi para otimizar a transmissão de força. Exatamente. Foi para melhorar a aplicação, para trazer mais flexibilidade. Então, eu acho importante ressaltar isso, né? Que não é uma economia. Na verdade, a Gates investiu muito para chegar nesse composto. Bastante. Não é que a gente está fazendo um produto mais barato. Muito pelo contrário. A gente investiu muito para trazer um produto melhor. Agora, é legal a gente falar, Adriana, que muitas pessoas questionam: não, a correia está dando problema, ninguém está usando. Mas pelo contrário, de 2022 para cá, trazendo um dado aí um pouco mais comercial, né? O volume de venda dessa correia, ela aumentou demais, né? Hoje, todos os nossos distribuidores de 2022 para cá tiveram crescimentos acima de 2 dígitos nessa correia. Então, eu até brinco às vezes com o vendedor, falo: cara, se fosse uma correia com problema, você acha que você estaria vendendo muito mais? Agora, é uma correia que gera alguns questionamentos. Sim. E aí é o papel da Gates ir para o mercado e mostrar para o aplicador que não existe um problema, existe uma solução e um benefício que ela traz. Além do peso, tudo, ela tem uma característica de emitir menos CO2 para o meio ambiente. Isso é muito importante. Esse material é um material que pensa também nessa parte, né? E isso, com certeza, daqui a um tempo, pessoal, vai virar uma norma automotiva. Sim.
né? Vai virar uma norma automotiva, as montadoras sempre estão buscando isso, trazer produtos mais ecológicos, que poluam menos, e a Gates já tem, saiu na frente, né? Então isso vai se tornar mais para frente aí uma norma, e aí quando todo mundo tiver com esse perfil de correia, aí esse questionamento acaba. Mas a gente está trabalhando para que isso aconteça antes, né? E vai acontecer. Agora também, toda mudança, toda tecnologia, ela traz alguns cuidados que a outra não trazia. Então isso é muito legal a gente falar também, né? A Gates, por ser fabricante tanto da correia como das polias, como dos tensores, ela também traz para o mercado o kit da correia micro-V. Sim. Muita gente acha que não, já ouvi alguns mecânicos, pô, Jorge, então vocês deviam lançar o kit da micro-V. Né? Vocês lançaram o kit da correia dentada, solucionou o caso, porque é um produto que faz a manutenção de todo o sistema, dá segurança para o aplicador, né? E às vezes eu brinco, pô, por que lá na parte da transmissão da correia dentada a gente tem a cultura de trocar todo o sistema, né? A gente sabe que aquilo pode trazer um prejuízo grande pro dono do carro, então a gente acaba fazendo também essa manutenção. E do outro lado do sistema, que seria a correia de acessórios, que seria a correia micro-V, ela também necessita de toda essa manutenção, né? E aí, essa característica dessa nova correia, ela pede mais cuidados do que a outra, né? Porque é aquele negócio, você pega uma correia dessa, que ela tem os frisos mais reduzidos, e você coloca em cima de uma polia suja, pô, a polia está rodando ali 40 mil quilômetros, você retira essa polia, com certeza pelo menos fuligem de borracha vai estar dentro dessa polia, né? Dos caminhos aqui, dos frisos da polia. Então, é necessário pelo menos uma limpeza dessa polia, né? Se não for fazer a troca naquele momento, que seria o ideal, e eu sempre indico que o ideal seria a troca do sistema de correia micro-V também, tá? Mas vamos supor que não vá fazer, mas pelo menos você ter que tirar, fazer uma limpeza, fazer um alinhamento, ver se não existe nada. Por quê? Por ela ter o friso menor, se qualquer corpo estranho estiver ali, ela tem mais facilidade para pular. Sim. Do que a outra. A outra, ela vai demorar mais tempo. Uma hora ela pula. Né? Eu sempre falo, pessoal, qual que é o principal diagnóstico na hora que vai se trocar uma correia micro-V, que não deveria ser, mas que hoje acaba sendo? É quando a correia está desfiando. Sim. Então hoje, quando você olha no motor do veículo, você vê uma correia e ela começou a desfiar, você entende que está na hora de trocar essa correia. Realmente está, mas não deveria estar desfiando. Sim. Se ela está desfiando, algo está ocasionando aquilo. E o que está ocasionando aquilo é, na maioria das vezes, a polia, né? Ou uma polia muito desgastada que acaba criando aqui, nesses dentes, ela acaba virando quase uma faca e qualquer contato da borracha com isso vai criando um caminho e desfiando. Né? Às vezes um corpo estranho que faz ela saltar durante uma volta e passar por fora e desfiar. Sim. Então, quando você abrir o motor de um carro e você verificar uma correia, mas ela já rodou 30 mil km, já é hora de trocar. Não era hora de trocar. Não era hora de trocar. Se ela está desfiando, não vai adiantar você apenas trocá-la. Você vai trocar, daqui 20, 30 mil quilômetros ela vai começar a desfiar de novo. Sim. E o principal motivo de ter uma troca de uma correia micro-V não é ela estar desfiando. Se ela está desfiando, algo está causando isso. Então a gente tem que tomar mais cuidado. Então hoje a gente sempre indica fazer a troca direta. E a Gates já trouxe a solução. A Gates já tem essa solução, até por a Gates fabricar o próprio tensor, as próprias polias, a Gates simplesmente montou o kit. Então, hoje você tem no mercado o kit KS, que são os kits para correias sincronizadoras, e você tem o kit KA, que é o kit de acessório. Então, quando eu vou buscar fazer uma compra de uma correia micro-V, sempre peça lá no distribuidor ou no varejo pelo kit da Gates de micro-V, o KA. Vai trazer muito mais segurança para a mão de obra do aplicador. Tá? Então, e qualquer dúvida também, como a Adriana falou, tem o 0800, ali a gente pode indicar quais são os distribuidores que já trabalham com esse kit. Sim. Ainda não é tão popular como é o kit KS, para se correr a sincronizadora, mas a gente acredita que em pouco tempo a gente vai conseguir mostrar para o mercado a necessidade disso. A gente trabalhou muito no passado para trazer o kit da sincronizadora, né? Então, e a gente conseguiu, e não é porque a Gates insistiu nisso, não, porque era uma vantagem pro aplicador. E agora a gente está fazendo esse trabalho com o kit de acessórios, né? Então, o nosso intuito é realmente trazer uma facilidade para o aplicador, melhorar ali o trabalho, a mão de obra dele, a aplicação da mão de obra, a manutenção, usar o kit completo da Gates. Se porventura tiver algum problema,
é garantia da Gates, né? Então a gente consegue atender em todas as peças. E como o Joel falou, qualquer dúvida, entrar no nosso 0800, a gente consegue atender vocês para saber onde encontrar esses kits e tudo mais. Isso é uma tendência, né, Adriana? Eu entrei na Gates em 2014 e quando eu entrei na Gates, o kit ainda estava começando a pegar. Eu chegava em alguns clientes, tinham clientes que falavam, não, Joel, tentei já trabalhar com esse kit, não vai, não vende. E a gente falava, cara, mas essa é a tendência, né? Lá fora, de cada 10 correias dentadas que se trocam, 8 se trocam no kit. Sim. Aqui no Brasil ainda essa proporção é de 10 para 4. Então ainda a gente tem um mercado enorme para crescer, né? E foi galgando aí. Hoje ainda não é o ideal, essa 10 para 4, mas hoje o aplicador ele já tem isso, que essa manutenção é necessária. Não vale a pena arriscar trocar só uma correia, né? E tomara que isso venha o mais rápido possível para a parte da correia micro-V, que também hoje, às vezes a pessoa fala, não, mas a correia micro-V, quando ela estoura, ela vai parar um acessório, às vezes o ar-condicionado, o alternador, não vai danificar um motor. Mas hoje, pessoal, com esses novos motores muito compactos, a correia micro-V ela fica muito perto ali do comando de válvulas. Sim. Então, às vezes, uma correia desfiando, esses fiapos, esses resíduos, eles podem correr para dentro do comando de válvula. Sim. E estourar o motor de um carro por causa de uma correia micro-V. Então, hoje a gente tem que tomar esse cuidado também. A correia micro-V não vai apenas parar, às vezes, o acessório do teu veículo. Sim. O ar-condicionado ou a bomba d'água, ela pode causar um problema. Quanto mais também compacto for ali o sistema, maior a chance Então a gente tem que tomar bastante cuidado e não custa nada. Fazer essa manutenção é bom para todo mundo. Sim. É bom para o aplicador, que vai dar mais segurança, é bom para o dono do veículo, sim, que sabe que foi feita uma manutenção ali e vai dar mais segurança para ele, né? Ele não vai correr o risco de perder, às vezes, um motor por causa de uma correia. Então a gente tem que ir criando essa cultura. Em 2001, e naquela época os kits de embreagem estavam começando a chegar no mercado. E a história era mais ou menos parecida. Sim. Ah, não, mas não precisava trocar o kit. O dono do veículo não quer trocar o kit porque acha que é uma manutenção cara, tal. Isso foi indo. Hoje em dia, se você pegar um mecânico de 20, 25 anos e você perguntar para ele se ele troca o platô da embreagem, ele vai chamar você de maluco e falar, mas isso não existe. Não se troca um platô de embreagem, se troca o kit de embreagem completo. E a gente vai chegar nesse estágio na correia sincronizadora e na correia micro-V. Quando alguém for levar uma correia para fazer uma manutenção, ele não vai pedir, troca a minha correia. Ele vai pedir, você troca o sistema de sincronização, o sistema de correia de acessórios, sim, do meu veículo. Então a gente vai chegar nesse patamar, né? Com certeza. Você comentou um pouco da durabilidade. Inclusive que na antiga micro-V, o pessoal aceitava uma durabilidade que, na verdade, era inferior do que a correia pode entregar. E como que é, só para reforçar um pouco, a questão de durabilidade dessa nova correia? Essa correia, por incrível que pareça, mais fina, mais flexível, né? Ela tem uma durabilidade maior do que a outra correia. Essa borracha proporciona isso, desde o momento de armazenamento até a vida útil. Normalmente a borracha, a gente fala que ela pode ser armazenada 4 anos. Então você tem uma correia, todas as correias da Gates, ela vem marcada a data de fabricação, né? Então você tem que sempre se basear por aquilo. Uma correia que está no teu estoque há mais de 4 anos, ela não pode ser aplicada, né? Essa nova correia micro-V, ela tem uma vida útil um pouco maior. Em quilometragem, a gente pode falar que ela roda aí até 80 mil quilômetros. A outra era 60. Hoje, normalmente, o pessoal está trocando correia com 40, 45 por causa do desfiamento. Tem que trocar. Se ela está desfiando, tem que trocar. Mas, novamente, o problema não é da correia. Se ela está desfiando com 30, 35, o sistema está causando isso nela. Então, a gente tem que sempre prestar atenção nisso. A correia, ela não vai se desfiar sozinha. Ela não se decompõe. Você tem que ter uma correia no final de vida útil dela sem desfiamento. Sim. Se o sistema estiver trabalhando certinho, alinhado, sem sujeira, tudo dentro dos conformes ali, ela não vai desfiar. Então você vai chegar no final da vida útil dela, 50 mil quilômetros, sem desfiamento. Então hoje essa correia ela pode durar de 70 a 80 mil quilômetros, isso nos testes feitos na montadora. Sim. A gente sabe que quando a gente fala 80 mil quilômetros, né, pessoal, a gente está falando na hora de fazer um teste desse, de um ambiente diferente do que a gente vive no dia a dia. Uhum. Então, quando você fala 80 mil quilômetros, a gente faz um teste de 80 mil quilômetros dentro de um dinamômetro ali, fazendo as trocas tudo correto. Quando você traz isso para a nossa realidade, a gente sabe. Hoje mesmo, estou vindo para cá, eu levei 1h30 para rodar 16 quilômetros.
Então, na verdade, a minha correia, ela não trabalhou só para 16 quilômetros. Né? O motor estava ligado o tempo inteiro. Então, o desgaste dela foi muito maior do que 16 mil quilômetros. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Às vezes o cara fala, pô, mas minha correia com 50 mil está na hora de trocar. Às vezes pode estar, depende o tipo de uso seu. Se você é um cara que só anda em estrada, sua correia vai durar mais. Sim. Se é um cara que trabalha dentro de São Paulo, a sua correia, com certeza, ela não vai rodar esses 80 mil quilômetros, porque a gente fica parado aqui, metade disso. Metade é parado com o motor funcionando. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Mas hoje essa correia, tanto na parte de armazenar, ela pode ser armazenada até por 5 anos, tá? E a vida útil dela saiu aí de 50, 60 para 80 mil quilômetros em média. Sim. Tá bom? Tem mais alguma dúvida aí que você escuta dos aplicadores que você acha importante aí? É legal a gente falar o seguinte, a correia micro-V, ela tem um outro tipo de correia que seria a correia elástica. Ah, sim. Que no nosso material, inclusive, é Stretch Fit. O pessoal Exatamente. vai ver SF ali no finalzinho do código. E esse SF é engraçado, Adriana. Você já ouviu falar o que significa o SF? Não. O que o pessoal acha que significa? Sem ferramenta. Ah, entendi. Não. E quando você olha e fala, pô, sem ferramenta, o SF, né? Então, eu vi muito nesses últimos dias, a correia da Gates não vem, a correia elástica da Gates vem sem ferramenta. Eu falo, não, cara. Toda correia Gates elástica vem com ferramenta. Sim. A gente não tem a opção sem ou com ferramenta. Eu acho que o mercado até tem. Acho que o nosso concorrente ele tem os dois modelos com e sem ferramenta. Sim. Mas no caso da Gates, não. O SF é de Stretch Fit. Sim. Então, é uma correia elástica. E nesse modelo, pessoal, não houve mudança. Tá? Esse modelo de correia, ele não se adapta a esse novo composto da correia micro-V. Então, ela continua igual. Não houve mudança nas correias micro-V. Isso é legal a gente salientar. Tá? E sempre com ferramenta. Com ferramenta. Não vamos... Eu tava no Nordeste 2 semanas atrás. Fiquei quase 15 dias lá, Bahia... Fortaleza e depois Teresina. E aí eu ouvi muito isso. A correia da Gates vem sem ferramenta. Eu falo, não, cara, não, mas tá escrito aqui SF. É Stretch Fit. Então, como a gente segue um padrão global e a empresa é americana, então o SF é do inglês Stretch Fit. Infelizmente, a gente não pode mudar isso no código. Mas vamos lá, pessoal. Pegou uma correia da Gates, é com ferramenta. Né? Não existe isso sem ferramenta. E continua com o mesmo perfil, ainda com frisos mais baixos, mais altos do que a nova correia micro-V. E da linha pesada? A gente tem essa alteração da micro-V também? Também. Na linha pesada, a gente teve a mesma modificação. Tá? São correias também idênticas às correias da linha leve. Né? Na linha pesada, a gente tem menos questionamento. Né? Eu acho que é por causa do Marcão. O Marcão acho que está trabalhando mais que a gente. Marcão está lá aplicando as correias para quem não sabe, pessoalmente. pessoal, é o nosso responsável pela linha pesada. Sim. Na reposição automotiva. Então o Marcão faz um trabalho muito legal nos frotistas. Então a gente ouve menos questionamento. Né? O pessoal aceitou mais rápido essa correia, né? E a correia micro-V também, às vezes a gente fala, pô, existem questionamentos pontuais. Sim. E na maioria das vezes é o visual mesmo, que a gente tem que tomar cuidado com isso. O cara às vezes olha para a correia, não vou montar essa correia porque ela está com os frisos muito baixos. Sim. E a gente tem que entender por que ela está com friso muito baixo. Tudo tem uma explicação. E se alguém tiver alguma dúvida, 0800 de novo. Sim. Lá a gente está preparado, nossos atendentes lá para tirar qualquer dúvida sobre isso. E a linha pesada, a gente fez essa mesma mudança. Né? A Gates aumentou muito o portfólio da linha pesada. Então, tanto nas correias micro-Vs, também fizemos os lançamentos aí nos últimos anos das correias 2BXS, que são correias por ar-condicionado. A Gates, há 4 anos atrás, a gente já tinha essas correias, Sim. mas eram correias que a gente tinha na linha industrial, que acabavam se adaptando ao ar-condicionado, até porque os veículos, os ônibus, eles não saem de fábrica com o ar-condicionado. Quer uma correia de ar-condicionado para montar ali a parte do compressor do ar-condicionado. Então a Gates, hoje, ela tem uma linha específica de correias para ar-condicionado. A gente não tem mais uma correia industrial que serve na linha automotiva. Não, a gente tem uma linha automotiva para o ar-condicionado e agora, há mais ou menos 6 meses, a gente lançou também as correias 2AXS,
que é para completar esse portfólio. Então a gente tem hoje o portfólio completo das correias para o ar-condicionado. Cada dia que a Gates está sempre preocupada em lançar novos produtos. Então uma linha que a gente tem crescido muito no mercado é a linha pesada, né? A Gates tem uma grande aceitação nos frotistas. A gente já fez esse trabalho no passado de homologação e hoje a gente faz um trabalho ainda muito mais presente. Então, essa nossa linha cresceu bastante, nossos distribuidores estão aí, podem confirmar isso para a gente, né? A gente teve nos últimos 4 anos crescimentos todos os anos, né? Acima de 2 dígitos, tanto a Gates como o nosso cliente, que é o importante. Então, hoje a Gates ela tem uma linha muito, muito completa em relação à linha pesada. Eu acho importante a gente ressaltar que é tudo produção nacional, né? É tudo produção local. Inclusive, a XS, BXS foram desenvolvidas aqui no Brasil e são produzidas ali na nossa fábrica em Jacareí. Ficou claro aqui para todo mundo o quanto você conhece, eu acho, né? Você tá aí Brasil inteiro falando, dando treinamento. Semana passada você estava lá no Nordeste. E esses treinamentos são, inclusive, para aplicadores, né? A gente faz o treinamento para a nossa cadeia de distribuição, mas a gente faz para os clientes, os nossos distribuidores, para os aplicadores. E muita gente vê nas redes sociais, porque a gente compartilha algumas imagens nos nossos stories, aparece você, aparece Marcão, aparece outras pessoas aí do time, e a gente recebe, às vezes, esse questionamento, como que eu faço para participar desses treinamentos? Então, para o aplicador aí que está com alguma dúvida, que quer saber mais da nossa marca, como é que ele faz para participar? Legal, Adriana. Isso é muito bom a gente deixar aqui as portas abertas para esse tipo de evento, né? Apesar de eu ser do comercial, né, do AR, eu sempre tive esse contato muito grande com a parte de aplicador. Desde o início da minha carreira, eu sempre tive esse estreitamento e quando vim para a Gates, uma dos objetivos e uma das funções que me colocaram era que a gente trouxesse mais o aplicador para perto da Gates. Então, esse contato com o aplicador a gente nunca perde. E hoje a nossa equipe ela já tem esse DNA, todos, né? E quando eu falo todos, hoje a gente tem ainda representantes também no Brasil, que são representantes que também têm esse mesmo DNA, né? De poder falar do produto, de conhecer o produto muito bem. Eu acho que é nossa obrigação conhecer muito bem o nosso produto. Às vezes eu até falo pro mecânico, às vezes o cara fala, mas você não é técnico, Joel. Eu falei, não sou técnico, mas de correia, polia, eu entendo mais do que você, eu tenho que entender, pô, né? Porque é o nosso ganha-pão. Então, toda a equipe hoje, ela está preparada para isso, né? Desde o nosso supervisor regional, o nosso vendedor, o nosso técnico, os nossos representantes, os funcionários dos nossos representantes, eles estão preparados para esses treinamentos. E como é que funciona esse treinamento hoje, Adriana? Muitas vezes eles vêm através do nosso distribuidor, né, que identificam alguma necessidade de informação naquela região, entram em contato com a Gates e a gente organiza. Outras vezes vem através dos varejos, né? Os varejos entram em contato com a Gates através de um supervisor, de um representante, de um promotor, né? E solicitam para a gente esse treinamento, né? E às vezes o próprio aplicador. O aplicador ele também pode chegar na loja, no varejo onde ele compra os produtos e falar, pô, cara, a gente está tendo essas dificuldades aqui, por exemplo, uma informação sobre essa da Micro-V, a gente está com dúvida, pô, a gente quer saber se o friso mais baixo traz ou não traz problemas. Fala com o pessoal do varejo, eles vão entrar em contato com a gente e a gente vai organizar. Então a gente tem essas 3 maneiras, o distribuidor solicitando para a Gates, o varejo solicitando para o distribuidor, e depois para a gente, e o aplicador solicitando ali também no varejo. De novo, o 0800 pode ser uma ferramenta para isso, né? Você, aplicador de qualquer lugar do Brasil, às vezes, pô, será que não vai ter uma palestra aqui próximo? Liga no nosso 0800, lá o cara vai ter uma agenda de palestras e, por coincidência, pode ser, não, estou em tal região, pô, a gente vai ter uma palestra tal dia. Então você pode participar. Essas palestras são abertas, né? Às vezes o varejo ele organiza e vai distribuir convites, tudo, até porque às vezes o local também não comporta todo mundo, mas ele vai fazer essa organização. Mas o próprio mecânico, o próprio aplicador, ele pode entrar em contato com a Gates e solicitar isso. E se a gente vê que tem muita solicitação de uma certa região, a própria Gates vai agilizar esse treinamento e vai organizar. Agora, no mês de abril, a gente tem um treinamento no interior de Natal, eu não lembro o nome da cidade, vão ser 2 treinamentos lá,
possivelmente eu vá fazer esses treinamentos. Sim. Então, se você está aí no interior de Natal, né, ou em Natal mesmo, eu sei que um é em Parnamirim, lembrei aqui, sim, que é uma região metropolitana de Natal. Então, você que está em Parnamirim, já fica o convite aí para vocês. No mês de abril a gente vai ter um treinamento, um bate-papo sobre os produtos da Gates e vamos falar também sobre todas essas dúvidas. Correia micro-V, lançamento de bomba, né? Então, o nosso 0800 pode te indicar isso. Mas hoje a Gates, ela busca sempre se aproximar mais e esses treinamentos são muito importantes para a gente. Sim. Porque naquele momento a gente escuta muito o mecânico e a Gates hoje ela tem essa característica. A gente escuta muito o aplicador. A gente tem isso como uma meta nossa. Sim. Então, muitas mudanças nas nossas estratégias, ela vem através desse pedido do aplicador. Uma delas, por exemplo, a correia micro-V da Gates, há 8 anos atrás, ela tinha um código diferente, as correias PKs, né? Uhum. O Brasil era o único que usava um código diferente. Os mais antigos aí, os mais experientes, antigos não. Iam ver lá o código da Gates, uma correia 6PK 1822 seria uma K060 300 e alguma coisa, que era polegadas e tal. E a Gates fez essa mudança a pedido do aplicador. Sim. Né? A gente ouviu a voz do aplicador, caramba, só vocês não têm o código PK, a gente conhece pelo PK. E a gente fez essa mudança, compramos uma briga lá com a nossa matriz, né? Mas mudamos. Outra coisa, o dorso dessa nova correia foi um pedido do aplicador, né? O aplicador sempre falava com a gente no 0800, cara, não, tudo bem, a gente sabe que não causa nenhum problema esse dorso liso, mas, cara, não dá para vocês deixarem o dorso dela um pouco mais robusto? Sim. E aí, na hora da mudança, por que não atender o nosso principal cliente? Sim. Então, essa mudança do dorso foi feita também por esse pedido. Então, a gente está sempre buscando ouvir, porque a gente não pode deixar de ouvir o aplicador. Né? Quando a gente não ouve, é que a gente acredita que está tudo bem. Então é o que eu sempre peço para eles. Cara, surgiu dúvida, estão com problemas, entre em contato com a gente, avisa a gente, faz a gente poder tentar solucionar esse problema, esse possível problema. Né? É a chance da gente ajudar. Né? É a chance da gente ajudar, porque quando ninguém reclama, existem 2 fatores, né? Eu tinha um professor que sempre me falava, quando ninguém reclama, ou o seu produto está 100%, que eu acredito que um produto nunca vai estar no topo, vai estar sempre melhorando, ou então é porque o seu cliente te largou. Te largou. Né? Sim. Simplesmente ele não vai mais te buscar e não vai ficar te avisando, mas isso pra gente é muito ruim. Sim. Então a gente quer realmente que a gente tenha esses contatos, que a gente tenha esses chamados no 0800, olha, tá acontecendo isso. O que vocês podem fazer? Será que é um problema do produto? Será que é um problema meu? E a Gates tem que, de pronto, atender esses chamados. Então, esse contato é muito importante. A gente continua pedindo para que vocês não deixem de ligar para a gente, pode ligar, pode acionar, se precisar falar 1, 2, 3 vezes, a gente está lá. E mesmo se não tiver, quero participar de um treinamento, mas não vai ter um treinamento aqui na minha região, eu tô com muita dúvida, muito problema, liga no 0800 mesmo assim. Exatamente. Que alguém vai lá. Que às vezes também a gente pode ter, no nosso YouTube, a gente tem alguns treinamentos gravados, né? É legal, às vezes o aplicador não sabe, numa ligação no 0800, você resolve isso. O nosso próprio técnico do 0800 geralmente tira. Ele tira, a gente tem esse dado, né? 98% das vezes o próprio técnico do 0800 consegue ajudar. Consegue tirar a dúvida ali pelo telefone mesmo, consegue, manda foto para ele vai olhar. Então, 98% das vezes o próprio técnico do 0800 já consegue ajudar. Mas se não for o caso, se tiver nos outros 2%, a gente vai ajudar. A gente tem um canal do WhatsApp que hoje ajuda bastante, então... Precisar mandar uma imagem, ele passa manda a imagem, manda um vídeo. E por ali mesmo, é o que você falou, acho que em mais de 98% a gente consegue solucionar numa ligação. O que não conseguir, a gente vai direcionar um técnico até lá, né? E vai tentar resolver o mais rápido possível. O que não pode acontecer é que você simplesmente acredite que aquilo é um problema e deixe de lado. Sim. Né? Não. Vai lá, questiona e realmente busca essa informação com a Gates, que a Gates vai estar pronta para te ajudar aí. É isso, Joel. Acho que a gente falou bastante.
Legal. Tava com um pouco de receio de falar demais, mas a Adriana tá me cutucando aqui embaixo da mesa para eu não falar muito. Por hoje é só. Tá bom, então. Depois a gente grava mais episódios, não tem problema. Então tá bom. Muito obrigada, viu, Obrigado, João? pessoal. Lembrando, Até pessoal, a próxima. de seguir a gente no Instagram, seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo. E até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.